Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, bem-vindos mais uma vez aqui no Bons Amigos Pet. Está com a gente de volta a Ana J, fisioterapeuta. Olá, Brenda, muito obrigada. Nós falamos no programa passado sobre florais para os pets e hoje nós vamos conversar sobre a microfisioterapia para os pets. Mas antes, eu quero que vocês assistam esse vídeo que nós colocamos aí, ative todas as notificações no Instagram e vai lá no YouTube, se inscreva e também no Facebook, nós temos 2. Curta, isso ajuda demais a gente. E depois vocês compartilhem o programa, tá bom? Ana, eu quero entender o que é microfisioterapia. Microfisioterapia é uma especialização tanto da fisioterapia como da veterinária que trabalha nossas questões de memórias, registros, coisas que acontecem na nossa vida e que ficam guardadas no nosso corpo. E a microfisioterapia, ela é uma técnica que identifica onde está guardado esse registro e quais desequilíbrios para o corpo esse registro está gerando. Então, às vezes, por exemplo, um trauma. Vamos falar aqui de um acidente de carro, né? Uma coisa que costuma ser bastante traumática. Esse acidente de carro, ele cria um registro, ele fica guardado no corpo da pessoa e ele, guardado ali, pode gerar problemas, podem gerar desequilíbrios no corpo, porque foi um registro traumático, negativo, gerou mal-estar e foi guardado dessa forma dentro do corpo. Isso acontece tanto com humanos como com animais. Por isso que os fisioterapeutas tratam dos humanos e os veterinários cuidam dos animais nesse sentido. Então, como você diz, vamos ver se eu entendi bem, o fisioterapeuta e o veterinário podem se especializar em microfisioterapia para poder entender onde ficou esses traumas no humano e no bichinho. Exatamente. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais ainda nesse bloco sobre... Eu não consigo entender como que você vai ver no bicho. No bicho, né? Porque ele, novamente, ele não vai chegar, como nós falamos no programa passado, ele não vai chegar reclamando. Ele não vai falar, né, que aconteceu um acidente com ele. Sim. Não vai falar. Mas nem para os humanos é preciso que fale alguma coisa. Olha. Toda a técnica acontece através do toque das mãos. Então, o especialista, ele vai ali com o toque das mãos. Ele entende de fisiologia, anatomia, neuroembriologia e está apto a identificar em qual tecido, em qual lugar do corpo esse registro ficou guardado. Mesmo que o paciente, sendo animal ou humano ou pet, Sim. não diga nada. Ah, entendi. Então quer dizer que a pessoa, o tutor, vai levar o animal no veterinário, que é especialista em microfisioterapia, num exame de rotina, né? Não precisa estar com nada aparente, né? Ou vai ter que identificar algum problema, a ansiedade, o estresse, a bravura. Olha, a microfisioterapia pode ser uma indicação em vários contextos. Pode ser, por exemplo, que o seu pet sofreu algum trauma, algum tombo, alguma situação estressante. Uma cirurgia. Uma cirurgia. E você quer regular esse registro no corpo dele, para ele harmonizar isso, para não gerar consequências depois. Esse é um caso indicado. Ótimo. Então, isso é interessante. Para o pet que está com alguma questão emocional, ansiedade, alguma questão mesmo, assim, um desequilíbrio emocional, você pode levar para a microfisioterapia, que isso é interessante sim, como também quando o seu pet está ali bem tranquilo, mas você quer saber se está tudo certo com ele, se está tudo bem. Às vezes aquele pet que você adotou da rua, Sim. que você quer saber se está tudo certo com ele, se ele tem algum trauma ali pendente, você pode levá-lo para um veterinário especializado em microfisioterapia. Excelente, gente. No segundo bloco, ela vai falar um pouquinho mais com a gente. Fique aí, não saia daí.
Estamos de volta com Bons Amigos Pet aqui no canal Brenda Santunioni. Toda terça tem um programa novo para você, com muitas informações. Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente, permitindo que toda essa estrutura funcione e vá para o ar. E hoje eu estou com a minha querida amiga, terapeuta, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, Ana Jota, que já falou no programa passado sobre florais e agora está falando com a gente sobre microfisioterapia em animais. E ela foi clara dizendo que quem faz essa abordagem em animais é o veterinário. Ah, perfeito. E aí, olha, a gente tem tantos casos, Anos, que é muito cruel. A gente vê vídeos na internet, animais foram abandonados. E correndo atrás do carro, aí não consegue mais achar e fica ali perdido. Ai. Normalmente é muito trauma. É muito trauma. E aí a microfisioterapia pode ajudar esse animal, sim, tá? Então, em uma situação como essa, ao você acolher esse animal, você pode ter esse recurso da microfisioterapia para ajudar esse animal a superar o trauma dele, tanto emocionalmente como fisicamente. Nossa, que legal. Olha que bom. Agora, engraçado, recentemente um veterinário me falou que os animais têm os cachorros têm uma possibilidade, né, como que é? Eles são muito resistentes, a gente fica com muita dó, pega, dá banho, tem gente que põe para dormir na cama, mas tem gente que não pega, é normal, né? Não põe, mas que a gente mima demais. Falou, eles são extremamente resistentes, mas a gente vê um bicho na rua, a gente fala, poxa, deve estar sofrendo horrores. E eu, como já tive até o pet, já teve animais hospedados lá em casa que não se adaptaram, que são de rua, não se adaptou a ficar ali isolado. É um estilo de vida, né? Para eles, para alguns, pode ser o jeito deles de viver, né? Isso daí acontece sim, né? Os meus colegas veterinários que formaram comigo na especialização, às vezes comentam sobre isso. Teve até um caso da especialização, né? Na hora da prova, né? Foi um papagaio, né? O papagaio também é um pet. É um pet, lindinho. Nós temos na nossa abertura um papagaio. Arrasou. Aí ele estava muito triste, muito chateado, e aí foi feito o tratamento de microfisioterapia e ele foi melhorando. E o trauma dele era ter perdido o dono faleceu. E ele ficou traumatizado. E aí é interessante porque a tutora do papagaio falou, nossa, mas esse papagaio sofreu com tanta coisa. Quando a gente pegou ele estava machucado, ele estava maltratado, ele estava numa situação crítica e não tinha nada disso em desequilíbrio no corpo dele. Só o fato dele ter perdido o dono. Então, às vezes, a gente não sabe nem pra gente o que ficou ali um trauma em desequilíbrio e o que a gente superou, o que pra gente foi tranquilo superar. Nem a gente tem muita ideia disso. Então, a gente tentar imaginar isso em relação ao animal, às vezes a gente pode se surpreender, sim. Nossa. Pode concluir. Desculpa te interromper. Não, eu também perdi. Então nós estamos bem. Então vamos pro intervalo. Tá bom. A gente vai pro intervalo e volta já no último bloco, infelizmente, com a Ana Jota. Estamos de volta com Bons Amigos Pet e hoje com a fisioterapeuta, especialista em florais. Estou colocando as redes sociais dela aqui embaixo para vocês quiserem saber mais sobre essa questão do pet, também a questão humana, ela está às ordens.
Aqui, como eu vou saber que funcionou a microfisioterapia para o meu petzinho? Porque, olha, Quer tem dizer, uma questão. porque nós falamos no bloco anterior que às vezes a gente pegou na rua, não sabe o que ele tem, e que você citou o exemplo do papagaio, a gente não sabe realmente como ele está. Então, às vezes, assim, até para humanos, às vezes é um pouco estranho a abordagem da microfisioterapia, porque o especialista chega lá, faz vários toques, só que com o humano a gente consegue conversar, né? Ali, trazer para a mente o processo. Para o animal, às vezes o veterinário ele tem um desafio extra, porque ele vai lá, vai tocar o animal, vai fazer o processo da microfisioterapia, não vai conseguir perguntar para o animal nada que ele vai responder. E aí o tutor fica com aquela cara, né, de paisagem, pensando assim: como que eu vou saber que isso não é um charlatanismo? Como que eu vou saber que, de fato, esse registro no meu animal foi equilibrado? A primeira coisa é a reação do animal a longo prazo, né? A curto e longo prazo. Como ele vai começar a agir diferente a determinados estímulos, como ele vai ali se ambientar de maneira diferente. Às vezes, como ele vai responder, né, a um remédio que antes ele não estava respondendo, e aí depois da microfisioterapia, ele passou a responder melhor à medicação. Então, são vários sinais que você vai poder perceber ao longo dos dias, a curto e a longo prazo. E os animais, eles não falam, mas são extremamente expressivos. E se a gente estiver prestando atenção na expressão deles, a gente vai perceber como a microfisioterapia faz até efeito mais rápido neles do que na gente. Mas não é na primeira sessão. Às vezes não. Às vezes não é possível um resultado só com uma sessão, mas isso o veterinário vai conseguir explicar para o tutor, vai falar, olha, aqui eu consegui regular tal e tal coisa, que provavelmente vai ter essa reação aqui positiva, mas a gente vai precisar de mais sessões. E isso é o veterinário que vai saber e vai conseguir orientar o tutor. Perfeito, gente. Já estamos quase no finalzinho do bloco, do programa. E com tanto assunto para poder tirar dessa figuraça, eu queria que você, na sua ótica, me falasse essa simbiose que nós estamos tendo com os animais, que é quase uma simbiose, essa identificação, essa dependência, que na pandemia se aumentou bastante, né? A gente quis os bichos para dentro de casa, a gente cuidou mais deles, resgatou da rua, graças a Deus, mais bicho. A gente ouve muitos esses relatos, né? Isso isso é bom, isso é benéfico para ambas as partes, essa, entre aspas, dependência? Ou convivência mais harmônica? Não sei o nome que dá. Eu não sei se eu fui clara. Sim, eu acho que esse é um fluxo natural das coisas. Eu acho que isso, assim, dentro do olhar da microfisioterapia, que trabalha essas questões emocionais, físicas, das interações, isso não gera nenhum malefício, né? Eu acho que a relação com o animal, ela precisa ser tratada assim como a relação de humano para humano. E a gente, na verdade, não tem dificuldade de entender quando a relação está doentia. A gente tem dificuldade de assumir que ela está doentia, Olha. né? Então, esse termômetro aí, porque senão a gente começa a prejudicar o animal, a vivência do animal, por causa das nossas questões pessoais. A gente está ali em um local, em um lugar de poder em relação a ele, né? Então, assim, eu sou seu tutor, né? Então, eu que tenho ali a responsabilidade de deixar essa relação saudável. Então, não que isso vá gerar algum registro negativo, ou até pode gerar, a gente não tem controle, mas a questão é que a gente precisa assumir quando a relação está ficando doentia. Você já tratou de pessoas lá no seu consultório que veio retratar ou se queixar de relação com o pet? Olha, não, mas tem uma questão que é engraçada, porque dentro da microfisioterapia são mapas e mapas, são vários pontos, é uma especialidade bem complexa. Em uma delas é registro de combate com a natureza.
E aí, a gente, na época ali da aula, a gente falou pro professor, mas professor, combate a natureza, quem que vai combater a natureza? Brigada de incêndio. Ele falou, não deem risada desse ponto aí, porque quando eu fui me especializar, eu tinha esse ponto ativo de uma vez que uma vaca correu atrás de mim. Olha. Né? Então, isso está em combate à natureza. Então, são coisas que podem acontecer ali na interação com os animais, são adversidades que podem acontecer, que hoje em dia nós temos recursos para regular, mas que ainda assim são bastante imprevisíveis. Bom saber, correr de vaca, correr de cachorro morder. Cachorro mordeu, sim, sim. Faz parte. Sim, é importante a gente entender, né, que o cachorro, o pet, ele também tem a sua personalidade, sua expressão, sua vida, né? E que a gente também tá ali tentando se adaptar, né? Perfeito. Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Foi ótimo. Tantos esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, na terça-feira, tem de novo Bons Amigos Pet. E agora temos o quê? O vídeo de adoção. Quem sabe você vai gostar desse animalzinho que eu vou passar logo agora. Até a próxima. Tchau.